história aí do turismo aí, por muitos anos trabalhava com o turismo e eu queria fazer a minha carteirinha de guia, né? Minha carteirinha de guia. Mas é aquela história, sempre jogando para frente, né? Não tendo coragem de fazer, uma hora porque era caro, outra hora porque tinha que dispor de tempo, outra hora porque ficava aquela crença, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir fazer? Algumas pessoas falavam que era difícil, que era aquilo e tal, tudo mais. A Ângela foi fazer o coach dela lá em Fortaleza, né? E quando ela chegou, ela precisava de uma cobaia, né? Ela precisava de uma cobaia. Então, ela falou, vou fazer coach com você. Eu falei, mas comigo? Nós somos casados, como que vai, né? Não, você esquece que você é meu marido, que eu sou tua mulher, e nós vamos fazer o coach. E beleza. Na primeira sessão, ela perguntou para mim quais as decisões que eu tomaria. E eu tomei a decisão, falei assim, eu vou fazer o meu curso de guia. Olha. E na segunda sessão já tinha feito a inscrição, na terceira sessão já tinha marcado o meu curso e já estava começando a fazer. Olha. E naquele mesmo ano, foi em 2018, foi final de 2017 isso. Em 2018, em março de 2018, eu estava com uma viagem para Gaspar, Santa Catarina, e coincidiu que bem naquela data ia ser a minha prova lá em Araçatuba e depois em Foz do Iguaçu, para fazer o curso, né? Aí a Ângela foi levar a viagem para mim lá em Gaspar. Verdade, eu fiz isso, tá, gente? Era parceirona. Parceirona. Era difícil, era raro, mas... Era difícil de ir lá naquela viagem, né? E eu fui fazer o curso em 2018, então eu me formei, né? Me tornei guia de turismo cadastrado pela Embratur, né? Então, para mim, foi assim, realmente, foi através do coach, né, que eu consegui isso. Então, devo isso à Ângela, né, que fez lá tudo e eu tomei aquela coragem, porque a gente fica, é aquela história, né, você vai para qualquer lugar, mas sozinho é mais difícil, quando você tem alguém te levando, te pegando pela mão e te mostrando o caminho, você vai com uma maior facilidade. Isso daí foi o que aconteceu naquela situação, né, e depois, claro, o tempo foi passando, outras coisas vieram acontecendo, tudo, né, muitas coisas boas aconteceram agora, recentemente também, né? Mas essa foi uma das histórias aí, né? Real, né? História verdadeira. Legal. A pandemia, ela afetou demais o turismo. O turismo foi uma das profissões mais afetadas com a questão da pandemia. A pandemia é o turismo, eventos e tudo mais, né? E eu tinha algumas viagens marcadas para 2019 e o que acontece? Com a pandemia, eu tive que cancelar essas viagens, prorrogar elas, né? Eu lembro que eu tinha uma viagem para Bonito, Rio Quente. Só que tem um detalhe. Eu fazia eu fazia mais. Eu fazia 4 viagens por ano. 3, 4 viagens por ano. Então eu colocava uma, levava ali, primeiro para montar a viagem, eu levava 2 meses pensando em montar a viagem. Eu montava a viagem, eu levava 4 meses para poder vender a viagem. Então com isso se passava 6 meses no projeto de uma viagem. Então eu não fazia muitas viagens porque eu ficava ali pensando em fazer. Enquanto eu estava pensando, tinha gente fazendo, né? Então isso aí foi uma tá vendo como que é o negócio? Então, terminou a pandemia, tinha que se virar. Tentei pela internet fazer alguma coisa, né? Não deu muito certo, mas eu aprendi muita coisa através da internet. Então, foi uma situação. Aí, final do ano passado, a pandemia já estava terminando e eu tinha que me virar, né? Não podia ficar parado, afinal de contas, essa é a minha profissão. Eu tinha que colocar a água para ferver e fazer o chá bem caprichado, né? E aí, eu tomei coragem, eu resolvi, então, montar uma viagem. Foi a primeira viagem foi para o Rio Quente, não, para Termas do Laranjais. É uma viagem que eu sempre, todo ano eu faço, né? E eu coloquei a viagem para fazer. Demorei um pouquinho ainda, estava ali com umas crenças na cabeça por conta, o hotel não estava querendo, se tivesse pandemia, ele não queria devolver o dinheiro, era toda uma situação. Eu peguei um hotel com um preço muito bom, aí acabei deixando ele, depois contratei um hotel mais caro,
por conta que esse hotel me dava uma garantia, né? Se caso tivesse a pandemia, eu podia tá adiando o grupo e tudo mais. Sim. E eu montei com essa viagem, com uma semana mais ou menos, eu estava com o ônibus com o grupo fechado, 56 pessoas, uma semana. Eu levava 4 meses para montar. Qual foi o diferencial? O que aconteceu? Atitude, por exemplo. Veja bem, com toda essa situação de ficar em casa, eu comecei a me aprofundar no coach, também Legal. fiz o coach, eu sou formado, também sou Master Coach, e tudo isso foi me abrindo a mente para algumas coisas, né? E o meu profissional sempre foi um problema muito sério, eu tinha uma dificuldade, o financeiro, né? Assim, lidar com ele, sempre naquela escassez, e eu trago, infelizmente, lá da infância, né, de mãe, crenças de que o dinheiro era um problema muito sério, para que tanto dinheiro, né? Para que isso, né? Melhor você ter pouco dinheiro, mas viver mais tranquilo do que ter muito dinheiro. Embora eu queria dinheiro, mas isso estava enraizado aqui dentro, né? Então, eu precisei quebrar essas crenças aí para que as coisas pudessem fluir. E aí eu montei essa viagem, vendi ela numa semana e logo em seguida eu já montei outra viagem, foi para Piratuba. Também, uma semana, eu estava com o ônibus fechado. Depois eu montei uma para Foz do Iguaçu. Foi um pouquinho mais desafiador, mas com menos de um mês também eu fechei o grupo. E assim foi acontecendo, sabe? Terminava uma, montava outra. Agora, a grande questão foi quando eu resolvi fazer uma viagem para Serras Gaúchas, que eu já tinha feito há alguns anos. E foi janeiro, fevereiro, acho que eu coloquei para fazer. Eu montei um grupo, né, de transmissão, chamei o pessoal para o grupo e lancei a viagem. E até então eu não fazia, eu comecei a gravar um vídeo para mostrar para as pessoas realmente os lugares, a forma, a maneira, tudo mais correto para que as pessoas pudessem estar enxergando ali realmente, né, vendo, né. E eu lancei a viagem 8 horas da manhã, quando foi 9 horas da manhã, eu não tinha mais nenhum lugar. Olha. Eu lembro que tem uns clientes, até o seu Dirceu Palaro, que estive lá essa semana. Verdade, eu lembro dele. Se estiver ouvindo, o seu Dirceu, da Ana Luzia, pessoas queridas demais, né? Ele até estava falando, poxa, né? Quando nós ligamos, a Luzia ligou para você, já não tinha mais lugar. Ela ligou para mim na parte da tarde, mas com uma hora exatamente eu não tinha mais nenhum lugar. E tudo bem. E eu tinha um destino que era Costão do Santinho, que eu queria muito fazer. Mas Costão do Santinho, ele é um lugar maravilhoso, extraordinário, porém ele é um custo maior. Sim. E eu tinha problemas de fazer viagens com um custo maior. Eu achava que não vendia, que era difícil. Eu colocava lá na frente esse problema. E quando você coloca um problema na tua frente, né? Ele acontece. Porque eu focava no problema em vez de focar na solução. Isso. E quando eu focava no problema, eu colocava assim, vai ser muito caro, eu não vou conseguir vender. Não vendia. Verdade. Eu até vendia, mas demorava, era muito desafiador, era complicado. Então, eu resolvi, falei, eu vou colocar o Costão do Santinho e eu vou levar um ônibus para lá. E quando estava chegando nos dias ali, faltando ali uns 2 dias para o lançamento, eu pensei, poxa, já pensou se de repente muita gente estava, né, me perguntando, questionando, poxa, de repente 2 ônibus, acho que seria interessante, né? Mas tudo bem. Lancei a viagem, todo mundo começou a entrar. Que legal, hein? Nossa. Também foi ali coisa de 1 hora, eu estava com o ônibus fechado. E aí mais gente querendo, né? No mesmo momento ali, eu já liguei para a empresa de ônibus, se ele tinha outro ônibus, liguei para o hotel lá no Costão, também dobrei a minha reserva de apartamentos e lancei pessoal, ó, lancei o segundo ônibus, né? Tá aí. E aí 70 pessoas, naquele dia eu fechei. Fechou. 70 pessoas vendidas, né? E aí eu fui além, eu falei, eu vou levar 120 pessoas para o Costão. O ônibus, 2 ônibus dava 112. Desafiou, né? Os 2 ônibus dava 112. Eu falei, eu vou levar 120, que eu vou levar 8 pessoas de carro. E para finalizar, eu tô com 122 pessoas. E tenho umas 10 pessoas doidas para ir, mas não tem mais lugares.